Tante qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vem aí, apito final, João Paulo Capelanes comanda na Rede Bandeirantes de Rádio. E cai aqui o zagueirão Meriá. Pronto, podia acabar que ele caiu e já para o jogo para apitar o final. Mas não, ele vai atendimento ali, departamento médico em campo, ele mostra o relógio. 4 francês, ou seja, vai a crescer para nosso desespero, né, Paulo do Vale? E ó o sinalizador ali, Canhão. Falei que tinha ainda, ó. Tem sinalizador ali, torcedor da Tunísia bem feliz, né? Aliás, a torcida da Tunísia marca presença, né, no estádio em Lille, na França. Impressionante como faz a festa o torcedor da Tunísia. Aliás, por falar em Lille, o Abdi, que foi talvez o principal jogador da partida, é jogador do Lille da França. Seja um belo primeiro tempo, né? O camisa 2 que saiu há pouco contundido, não é o Abdi, não é, Zé? O cara aprontou uma correria do lado esquerdo do seu ataque, né? Muito. Ele, Aníbal, Saad, né? Saad que quase fez um gol. Acho que foram jogadores que se destacaram muito. A Tunísia, ela vai dar trabalho, dependendo ali do grupo e tal. Um time bem organizado, um time tecnicamente, não é... Tá entrosado, joga algum tempo junto também, né, Zaidan? O time entrosado, não tem perna de pau, todo mundo sabe jogar. Não é um time formidável, não tá na Copa para ir às semifinais, não é isso. Mas é um time decente, um time que joga um futebol digno, né? Quem ficou devendo foi o Brasil. O Brasil fez uma partida medíocre e eu concordo com vocês. O Abdi foi muito bem. Só o passe pro gol já valeu, né? Bola no meio aqui atrás com a seleção da Tunísia para atacar. Pediu, Gabi, ajeitou, perna esquerda pro gol. Ela passa, Bento acompanha. Dominou e mandou o Gabi lá de longe, PDV. Poderia, quem sabe, dar vantagem, porque a jogada foi muito boa. Já finalizou mesmo para fora, melhor do que todo mundo da seleção brasileira hoje, Canhão. 49,5. Vai atacar o Brasil, última chance do Brasil. Bola para o ataque, Vitor Roque no meio de 2, tomou o tranco. Fabinho de primeira, vira a bola. Estevão na direita, entra na área, ajeitou, bateu pro gol. Ela bateu na trave e foi para fora. Ela bateu no pé da trave direita e foi para fora. Estevão, uma jogadaça do menino, o melhor jogador da seleção em campo. Quase faz 2-1, a trave defendeu, Paulo do Vale. Só porque eu falei, sai uma boa finalização do Brasil nos pés dele, né? Estevão, o único com o pé calibrado, acertou o pé da trave. Vai terminar o jogo. Jerome Brissat olha para o seu relógio. Estevão caído fora do campo, ainda lamentando a chance desperdiçada. Em Lille, no Jerome Brissat, o árbitro olhou para o relógio outra vez. Estevão vai se levantando agora, já recuperado, recomposto. Quando levanta o braço e apita, Jerome Brissat termina o amistoso em Lille. Um Brasil, um Tunísia. A seleção encerra a sua participação em 2025. Na Bandeirantes vem aí o premiado João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, o estrondoso canhão do rádio, narrando muito esse joguinho fraco da seleção brasileira, hein? O empate contra a seleção da Tunísia venceu, é bem verdade, o último amistoso contra a Senegal, mas a última impressão na temporada 2025 não fica legal não, hein, PDV? Empate 1-1 com a Tunísia do Vale. É verdade, Capelanes. Ó, anote aí, John, Paulo Henrique, Andrei, Richarlison e Luciano Juba, todos foram passear, tanto na Inglaterra, alguns moram por lá, é verdade. Repita, vamos lá. Vamos lá. John, goleiro. Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. Andrei, volante do Chelsea. Richarlison, atacante do Tottenham. E Luciano Juba, lateral do Bahia, todos foram apenas passear. Nos 2 amistosos, não entraram em campo com o Ancelotti. Capela. Falar pro seu negócio, velho. O Richarlison, tudo bem, todo mundo sabe como é que joga, né? Já é veterano de Copa do Mundo, esteve na última edição, já trabalhou com o Ancelotti conhece o cara, então ele não jogar é plausível, a gente compreende. Agora, o Andrei, que pouco jogou, o Luciano Juba, nem sequer um segundinho testado. O John, poderia pegar pelo menos um pouquinho de cancha aí para ganhar uma rodagem. E o Paulo Henrique chamou a atenção na última data FIFA. Esses caras nem sequer entraram em campo. Então, para que convoca?
Pra que convoca? Vocês desfalcam muitas vezes os clubes. O Vitor Roque jogou quantos minutos aí do Vale? Ele não jogou o primeiro jogo. Desfalcou o Palmeiras contra o Santos. Tempo. Jogou o segundo tempo do segundo jogo. Agora que você está testando, qual é o sentido? Alô, mestre Cláudio Zaidan. Não, Zaidan não. Eu quero o Manuel. Alô, Manuel. Alô, Uberaba, minha terra. Alô, Manuel, boa tarde. Ô, Capelanos, parabéns pelo prêmio. Parabéns pelo prêmio. Parabéns. Obrigado, Caboclinho. Merecido. Imagina, você, mestre. Ulisses Costa, o Neto, o nosso Guilherme do jornalismo, Guilherme Oliveira, premiados esta semana, né? E no Prêmio ACESP, você, Ulisses e Neto. Obrigado, Parabéns, mestre. Capelanes, merecidíssimo. Imagina. Eu inclusive, Zaidan, não sei se você está sabendo, você que é muito bem informado, mas nós levantamos aqui no Grupo Bandeirantes um baixo assinado para que o prêmio Ford ACESP seja prêmio Mestre Cláudio Zaidan, viu, Zaidan? Nada, você sabe que eu fui jubilado aí, mas foi um festival de generosidade, viu, Caboclo? Eu vou te contar. Imagina, generosidade é a sua, mestre, é muito seguinte, obrigado, viu? Agora, Zaidan. Merecido mesmo. Obrigado mesmo, de coração, Zaidan. Obrigado mesmo, viu? Um abraço. Esse seguinte, prêmio aqui, sem demagogia, Brasil. Ele é de todo mundo aqui. Não tem esse negócio, não é porque você não tem a galera para fazer a produção, a galera do áudio, a galera do visual, toda a galera que faz o corre para que a gente possa entregar o melhor produto, os ouvintes / internautas. Isso aqui, nada que a gente faz sentido, viu, mestre Zaidan? Muito obrigado, mestrão. Merecido pra valer. Obrigado, mestre. Capelanes, o Brasil jogou pedrinha, né? Como se dizia antigamente. Futebol péssimo hoje. Eu ia dizer que o Estevão foi o melhor da seleção brasileira. Não é só que foi o melhor, ele foi o único que jogou bola. Não é, 3, 4 foram bem, ele foi o melhor. Não, ele foi o único que jogou bola. O meio-campo do Brasil, primeiro com Casemiro e Bruno Guimarães, depois com Fabinho e Paquetá, não jogou nada. Inclusive, quando estavam Casemiro e Bruno Guimarães, o Brasil deu espaços generosos para a Tunísia sair em contra-ataque, marcava mal, errava passe toda hora. O Bruno Guimarães, que tem jogado muito bem na seleção brasileira, hoje ele fez um jogo muito ruim, muito ruim. E ninguém, na verdade, tirando o Estevão, ninguém foi bem, a defesa mal posicionada, dando espaços. E não foi só no lance do gol, não. Teve um lance que o cara passou por um, passou por outro, aí chegou o Marquinhos, né? Ele botou o Marquinhos para dançar, conseguiu fazer a finalização. O time da Tunísia, time decente, futebol digno. É isso que a Tunísia tem para entregar. É isso que ela entregou. Ela entregou o que tem. O Brasil não. Eu não sei se eles entraram, o Senegal é melhor que a Tunísia. Metemos 2-0. Isso aqui vai ser moleza, né? Vamos ver quem vai fazer mais gols aqui. E quando eles olharam, estava 1-0 para a Tunísia. Só que aí o time acordou, correu um pouco mais, mas jogar bola, só o Estevão. Ninguém jogou nada. Vinícius Júnior, Rodrigo, ninguém joga nada. Partida ruim. E aquela história que eu falava há pouco. O Ancelotti, a gente não precisa ficar dizendo o óbvio, né? O Ancelotti é um grande treinador. Isso é óbvio. É só olhar a carreira do cara. Não há dúvida que ele é um treinador extraordinário, acima da média. É um cara que está lá naquele nível de Guardiola, de Klopp, né? do Mourinho no passado, Mourinho há 15 anos e tal. Mas ser um grande treinador não significa que ele não erra. O Tostão fala aquele negócio, treinador bom não é o que não erra. Porque errar todo mundo erra, mas é o que erra menos, ele acerta mais do que erra. O treinador ruim, ele erra mais do que acerta. O Ancelotti também erra, que ele acerta muito mais do que erra. Mas ele viu um time em marasmo, né, e foi muito conservador ali. A maior ousadia foi ter colocado o Vitor Roque, mesmo assim, sem alterar a posição. Quando ele tira o Wesley para colocar o Danilo jogando como lateral. Enfim, e se é o Dorival, se é o Diniz... Nossa Senhora! Corneta, orquestra de corneta pelo país. Do Oiapoque ao Chuí. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Carlos Batista. Alô, alô, Campinas, alô, Brasil. 18 horas e 33 minutos, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate para você. Direto com Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa noite. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o New York Red Bulls confirmou a saída do goleiro Carlos Coronel. Esse goleiro, ele tem 28 anos, nasceu aqui no Brasil, mas foi naturalizado paraguaio. E ele está há quase 5 anos na Major League Soccer, ou seja, ele fica à disposição a partir de agora no mercado. E o Caio Paulista, ele está por empréstimo ao Atlético Mineiro, só que o Atlético não tem interesse na renovação, então ele volta para o Palmeiras, ele que joga tanto como lateral esquerdo, quanto ponta esquerda. Dificilmente vai ficar no Palmeiras no ano que vem e também fica no mercado, Batista. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço, boa noite. Boa noite, Batistão, boa noite também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Depois do Guarani encaminhar o empréstimo do goleiro Andrei para o Oeste, o Guarani também recebeu propostas pelo goleiro Dalberson, propostas de time da Série B e também da Série C, e o goleiro deve ser liberado. Pelo lado da Ponte Preta, começam aí a aparecer os primeiros nomes dos possíveis reforços da Macaca para a próxima temporada, e daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre esses jogadores, Batista. Com Gui Mariano distante, Guarani busca a contratação de Rafael Donato, zagueiro que está de saída do Novo Horizontino e tem conversas avançadas para defender o Bugre em 2026. William Farias rescinde com o Novo Horizontino e fica próximo de ser anunciado como novo reforço do Guarani. Volante de 36 anos, disputou 26 partidas pelo Tigre na atual temporada e fica livre no mercado. Além da dupla do Novo Horizontino, Bugre também negocia com mais 3 jogadores. Nathan Melo, volante do Vila Nova, Giovanni Pavani, meia do Remo, e Maranhão, atacante do Maringá, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Intenção da diretoria é oficializar a maioria dos reforços até o começo de dezembro, quando inicia-se o processo de pré-temporada focado no Paulistão. Pautas da Ponte: Cristiano, meia da Portuguesa, e Ebert, atacante de saída do América de Natal, entram no radar da Ponte para a próxima temporada. Cristiano disputou a reta final da Série C pelo Londrina e possui vínculo com a Lusa até o fim do Paulistão. Já Ebert está livre no mercado após disputar o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste
e a Série D pelo América. Departamento de Futebol tenta se blindar contra concorrentes para manter base do elenco campeão para o ano que vem. Ponte busca segurar destaques do título, enquanto acerta pendências financeiras. Entre os jogadores com contrato vigente, 4 nomes concentram a maior parte das investidas de outros clubes. O goleiro Diogo Silva, o lateral esquerdo Arthur, o volante Luiz Felipe e o atacante Bruno Lopes. São informações, são detalhes que estarão no noticiário dos dois clubes nesta tarde, programa mais curto, até às 19h30. Tivemos o jogo aí do Brasil, empatando com a Tunísia, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. São 18h38, mesa de áudio Elton Grimaldi. Montagens, gravações e também responsável pelas imagens, Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Seu almoço merece mais do que pressa, merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani você encontra o almoço executivo perfeito, pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Esporte em debate, na Bandeirantes. 18h42, tem promoção no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza a R$ 69,90. Mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado a partir das 18 horas. Reúna os amigos, a família e aproveite. Atendimento de qualidade, ambiente agradável e comida boa. Ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. 18h44, Breno Beretta, informações do Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, tem muitas informações a respeito de jogadores para a gente passar, né? E eu vou começar pelo último nome que surgiu, Batista, porque surgiu de William Bigode. Aí eu fui atrás para saber, será que o Guarani tem interesse no William Bigode ou não tem? O que eu acabei descobrindo? Que o Guarani foi atrás do atacante, o atacante que foi revelado pelo Guarani, e ele está inclusive no América Mineiro e como titular, só que tem o seguinte, ele quer permanecer jogando a Série B do Brasileiro. Vejo o prejuízo, porque muitos jogadores que o Guarani tem interesse querem jogar pelo menos a Série B do Brasileiro, prejuízo de não ter subido esse ano para a Série B. Então o Guarani consultou o William Bigode, foi atrás, mas ele vai permanecer jogando a Série B. O William Bigode não vai jogar no Guarani, pelo menos nesse primeiro momento. O Guarani foi atrás, consultou, então ele não vai jogar no Guarani. Outras situações, o Natan Melo, que é volante, eu trouxe hoje na tela da Band, 5 jogos ele fez, tem 24 anos, pelo Vila Nova. E ele tem as mesmas características do Kelvin, ou seja, ele só vai ser contratado pelo Guarani se o Kelvin for negociado. O Kelvin, nesse momento, ele tem uma proposta de um grupo de investidores de R$1 milhão. Essa é a proposta para o Guarani. O Guarani tem 60% dos direitos econômicos do jogador. É claro que o Guarani acha pouco R$1 milhão pelo Kelvin, que é um jogador de muito futuro. Ele tem contrato até o final do ano que vem com a equipe do Guarani. E o salário dele, pelo que eu soube, é muito baixo, é cerca de R$15 mil. Então, o que o Guarani quer fazer? O Guarani quer tentar que essa proposta seja maior, né? Conversar para que essa proposta seja maior, ou mesmo tentar renovar o contrato do Kelvin. Porque se ele jogar o Paulistão e jogar bem, veja só o João Marcelo, né? Jogou o Paulistão desse ano pelo Guarani
e foi valorizado e vendido no final do Paulistão para o Atlético. Então, se o Guarani, é claro, conseguir manter o Kelvin para disputar o Paulistão, seria melhor. Ou se não, vai tentar negociar o jogador por um valor um pouco maior. E pelo que eu soube também, a multa do Kelvin é de 10 milhões de reais. Mas lembrando, no meio do ano que vem, se o Guarani não conseguir renovar com ele, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Outro jogador, Batista e quem está nos acompanhando, Rafael Donato, zagueiro de 36 anos do Novo Horizontino. Esse sim é prioridade. E esse já tem uma conversa com o Guarani. Muito provavelmente, assim que acabar a Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, neste final de semana, o Rafael Donato possa fechar com o Guarani. É claro que ele tem mercado também, é um jogador experiente, foi muito bem no Vila Nova, atuou no Vila Nova nas temporadas de 2020, 2021, 2022... Aí depois ele já vem atuando 2024 e 2025 pelo Novo Horizontino, 2023 ele também atuou pela equipe do Vila Nova e foi bem. O Mariano, o que eu descobri, Batista? Que o Mariano, o Guarani não vai contratar o Mariano nesse momento. Por quê? Porque o Cicinho, que é um jogador experiente também, e tem mais de 30 anos de idade, ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Então o Mariano, nesse momento, ele tá no América Mineiro, né? Pelo que a gente soube, gostaria de encerrar a carreira no Guarani, mas nesse momento o Mariano não vai ser contratado. Outras situações, o Ramon Carvalho, que atuou no Ituano, esse sim, esse jogador tá próximo de defender o Guarani. Também pode ser anunciado. O Pavani, do Remo, esse jogador, assim que terminar a Série B, também pode ser anunciado pelo Guarani. Esse jogador é um dos que está próximo de defender o Bugre. William Farias, ontem, ele rescindiu o contrato e agora ele está naquela situação de troca de documentos para ser oficializado pelo Guarani. O volante William Farias, esse também está próximo. Zagueiro Maurício Antônio do Paysandu, tem conversas, mas ainda não está certo, que vai defender o Guarani na próxima temporada. E o Guilherme Mariano, a situação é o seguinte, é aquilo que eu tinha falado há alguns dias. Ele está na lista dos mais de 200 que o Guarani monitora, mas ele não é prioridade. Jogador do Cuiabá. Então essa é a situação de jogadores que estão na lista dos possíveis contratados pela equipe do Guarani. Quer comentar um pouquinho a respeito dessa situação e já já eu falo sobre reapresentação, Batista? Sim, Breno, já eu volto com você. Hoje o programa mais compacto até às 7h30. Atenção, homens, eu tenho uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. Todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo, agora no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas, ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então, corre lá, confira e renove o seu visual. Saiba muito mais no Instagram, no @300iguatemi ou acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
Carlos Henrique, o bate pesado. E o Guarani, para você comentar aí, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Olha, esses nomes especulados são interessantes. Eu acho que o Donato e também o William Farias, caso seja possível contratar, eu acho que o Guarani começa bem. O restante eu acho um pouco distante, não é? Esses eu apurei também a veracidade da informação e ela é muito quente, tanto do zagueiro como do meio-campista, do William e do Donato. E o Guarani, assim, direciona, nós conversamos isso hoje, nos donos da bola, direciona para montar um time mais experiente. Muito bem. Campeonato Brasileiro da Série C é um jogo praticado no Brasileiro Série C, de muito confronto, de muita trombada, e eu acho que aí cabe o aspecto experiência. Mas eu não quero deixar passar para observar, e o pessoal do Guarani sabe disso, que precisa contratar qualidade. Então, se o jogador é novo ou velho, desde que ele tenha saúde, velho na linguagem futebolística, né? Mais experiente, foi isso que eu quis dizer. Não adianta o cara ser experiente e não ser bom de bola, tem que dar conta do recado. Então, são coisas que caminham ao lado, mas eu prefiro qualidade do que experiência, se tiver que escolher. Então, eu acho que o Guarani aponta para uma possibilidade de caminho certo. Só que tem que concretizar, né, Batista? E sobre a possibilidade do Kelvin ficar ou sair, se não for por um valor considerado razoável, o Guarani devia ficar com o jogador. Aliás, se eu sou o staff do jogador, o jogador não está pronto não, viu? O jogador não está pronto. O próprio técnico dele, em entrevista com a gente, conversando, em off ali também, além das perguntas que foram feitas para ele precisa de mais rodagem. Tanto é que ele sumiu nos jogos decisivos. Bom jogador o Kelvin. Por isso que eu estou sugerindo que o Guarani fique com ele. Agora, eu não sou o tesoureiro do clube, não sou o diretor financeiro, para esse amigo de vocês é muito fácil falar, ó, fica com o jogador e não vende. Então precisa ver a realidade, né? Tem o possível e o ideal. Vamos ver o que o Guarani faz. Só tenho uma convicção, para fechar meu comentário. Não venderia o Kelvin por qualquer tostão. Ele é bom de bola e tem que ser valorizado, Batista. Sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet, justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso, não. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais, vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp Waze sem consumir sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e pode ser retirado em uma das mais de 100 lojas da rede. A ativação é rápida e sem burocracias. Plano a partir de apenas R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate agora mesmo. Desktop, sempre ao seu lado. Confira termos e condições. Bandeirantes. 18h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h58 até as 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 19 horas, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Programa mais curto, 1 minuto para sua participação inicial, Tigrão. Para dizer que a seleção brasileira hoje já não deixou a mesma boa impressão contra a Tunísia que deixou no sábado. Hoje foi diferente. O time errou muito. Então vai ser assim, né? Não é porque ganhou e ganhou bem no sábado que já é a nova campeã do mundo, e nem porque não jogou bem hoje que não vai passar da primeira fase. É passo a passo. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, de ontem para hoje começou a aparecer os primeiros nomes aí, possíveis reforços da Ponte Preta para 2026. Um desses jogadores é o Cristiano, ele pertence à Portuguesa, mas ele disputou a reta final da Série C pelo Londrina, enfrentou a Ponte Preta na final da Série C
ele que tem 38 anos, um jogador meia armador. Pelo Londrina, ele fez 10 jogos, contribuiu com 1 gol na partida contra o Floresta e deu 1 assistência na partida contra o São Bernardo. A diretoria considera a contratação desse jogador, mesmo se o Elvis fique ou não na Ponte Preta, até para ter um reserva à altura do Elvis, camisa 10, capitão da Ponte Preta nessa temporada de 2025. E um outro nome também que já tem negociações avançadas com a Ponte Preta é o Ebert. Ele é um atacante, tem 26 anos, está de saída do América do Rio Grande do Norte, o América de Natal. Nesta temporada, vestindo a camisa do América, ele fez 27 jogos, contribuiu com 7 gols. O América disputou a Série D, ele fez 6 gols no Campeonato Nacional e marcou 1 gol no Campeonato Potiguar. Esses primeiros nomes aí de possíveis reforços para a Ponte Preta para 2026. E além disso, a diretoria também tenta manter alguns jogadores importantes nesse elenco da Ponte Preta que vem despertando o interesse de outros times. Casos como do Diogo Silva, do Arthur, do Luiz Felipe, do Bruno Lopes. Esses jogadores, eles têm contratos vigentes com a Ponte Preta, mas, como eu disse, vem recebendo sondagens de outros times. O Diogo Silva, por exemplo, despertou o interesse do Guarani, rival da Ponte. O Arthur e o Luiz Felipe despertaram o interesse do Náutico, comandado pelo Hélio dos Anjos. O Hélio conhece muito bem esses dois atletas. E o Bruno Lopes, como a gente já trouxe aqui na semana passada, despertou o interesse de um time da 2ª divisão da Coreia do Sul. Batistão. Sabe, aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite. Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal, com combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Vamos lá, Tigrão, já engloba aí Ponte Guarani. Guarani Ponte. Os nomes que estão surgindo são nomes que te agradam, hein, Tigrão? Batista, por enquanto, claro que alguns nomes agradam sim, né? Mas eles são, por enquanto, meras especulações. Né? Não existe nenhuma confirmação, é um momento em que as especulações acabam ganhando muito corpo, né? Então, é lógico que a gente fica aí nessa expectativa. São nomes todos eles interessantes. Alguns mais experientes, outros menos experientes. Esse Ebert eu vi muito pouco. O Cristiano, nas vezes em que vi, falando aqui da Ponte, nas vezes em que vi com a camisa do Londrina eu gostei, mas aí fica essa dúvida. Se vier Cristiano não pode ficar Elvis, né? Porque somando a idade dos dois dá a idade do Matusalém. Então um ou outro. E o Cristiano é destro, o Elvis é canhoto, então acho que os dois juntos não dá. Se você fizer uma enquete com a torcida da Ponte, você prefere que o Elvis fique ou que ele seja substituído pelo Cristiano, é óbvio, evidente, que o Elvis vai ganhar de lavada. E no Guarani, Guimariano tá ficando distante, né? Agora tem aquele homem de 5 andares que é o Rafael Donato, eu gosto. Tem muita experiência de Série B e tem cara de Série C, ele é quase intransponível e está saindo lá do Novo Horizontino. E o William Farias, nós já falamos aqui insistentemente, né? Insistente. Ele já pediu, antes mesmo da última rodada
da Série B, porque o Novo Horizontino não tem mais chances, e se vier tem tudo para ser a principal contratação do Guarani para a temporada 26. E para você, CH, falando da Ponte Preta, os nomes que começaram a surgir. São jogadores, para mim, comuns, tanto o Cristiano como o Herbert. Agora, tem muita coisa de empresário, né? Eu recebo especulação todo dia na minha rede social. Não estou duvidando da informação, não, tá? Eu não tem muita lógica, né, por posicionamento e característica, que esses jogadores realmente interessem, que eles possam, que a Ponte possa estar pensando neles, né? De repente tem alguma situação de saída que a gente não sabe e a Ponte está querendo repor. Mas Cristiano Meia conheço bem. Eu tô com o Tigrão nessa. Eu ficaria com Elvis, não é? E o Herbert, esse é comum, não é? Eu tentaria ficar de qualquer maneira com o Bruno Lopes do que, né, apostar num jogador desse comum. Mas agora é só especulação, né? Então eu quero aguardar, ter tranquilidade para poder analisar o que está chegando. Tem muita coisa incerta na Ponte ainda, então eu prefiro aguardar um pouco mais, Batista. 19:07. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi.
Já é Black Friday na Desktop. Planos de 600 MB a 1 GB a partir de R$ 99,99, com presente especial. Assine e ganhe 2 meses de cortesia de HBO Max para curtir transmissões ao vivo da Champions League e sucessos do cinema como Superman. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h12 até 19h30. Programa hoje bem curtinho, mas muito legal ter aqui a sua companhia conosco. Transmitimos Brasil e Tunísia, o último amistoso do Brasil em 2025. O Brasil empatou em 1-1. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que o Sicredi já foi, né? Tá faltando então o Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. 19h14. Vou conversar com os repórteres sobre datas de apresentação. E depois quero ouvir os comentaristas para saber se o período será suficiente para a preparação para o Campeonato Paulista. Todo mundo sabe, o Paulistão 2026 vai começar mais cedo. No dia 11 de janeiro, a bola rola. Começo com o Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani se reapresenta no dia 3 de dezembro. Parte dos jogadores deve se reapresentar no dia 3. E pelo que eu sei, até dia 15 de dezembro, aí sim o grupo deve estar completo para iniciar a pré-temporada para o Campeonato Paulista, Batista. Bom, vamos então com os comentários, primeiro do Guarani, depois logo em seguida da Ponte. Começo com você, Tigrão. Esse período, dia 3 parte, e no dia 15 o complemento do grupo. A bola rola dia 11 de janeiro, mas tem aquele período de festas entre Natal e Ano Novo, que fica muito difícil, no mínimo,
no mínimo 4 dias estarão comprometidos. E aí, Tigrão? O tempo é muito curto, né? Mas o clube não tem nenhuma culpa disso. O calendário não é o clube que faz. Quem monta o calendário é a federação, é a CBF, enfim. A Federação Paulista fica refém da CBF, que espremeu, praticamente acabou com os campeonatos regionais. Então há uma preocupação, sim, o período é muito curto. Se fosse, assim, dias corridos, ainda vai perder, é claro. Natal esse ano cai de quinta, e o Ano Novo de quinta também, se não mudaram o calendário até agora. Então você vai dizer que vai na sexta, dia 2, ou na sexta, dia 26, e vai trazer jogador que viajou, que foi ver a família, pô, vai reapresentar na segunda. Ó, dia 2, sexta, 3, sábado, dia 4, domingo, volta dia 5 para estrear dia 11. E no Natal, também, 25, sexta. Ah, vou passar lá com a minha família, com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, enfim. É um direito que todo mundo tem. É uma festa onde se reúne a família. Então, 26 é sexta, sábado e domingo. Vai voltar dia 28. Então, é preocupante. Além do que, tem a questão da rabanada e da leitoa e daquela água que passarinho não bebe, especialmente aquela que faz espuma, que os caras devem maneirar também, porque senão voltam redondos. E aí não dá tempo de limar todo mundo para estrear no campeonato. É preocupante. E você, CH, a sua reflexão sobre o tema. E tem férias ainda dos jogadores, né? Ano de Copa do Mundo, não tem jeito, tá tudo apertado. É ruim pro Guarani, ruim pra Ponte, ruim pra todo mundo. Precisa ter tempo para treinar, principalmente os times que remontam as suas equipes pro ano subsequente. O tempo, ele é absolutamente curto, não é? Além dos festejos de final de ano, o campeonato vai começar nos 10 primeiros dias de janeiro. Mas esse ano nós teremos esse tipo de problema e o ano que vem também, ou 2027 também, porque tem Copa do Mundo feminina no Brasil e o calendário vai parar, Batista. E aí, Pedrão, planejamento aí da Ponte Preta. Batistão, anteriormente a apresentação dos novos jogadores na Ponte Preta estava marcado para o dia 1º de dezembro, segunda-feira. Porém, isso mudou para o dia seguinte. Então a Ponte vai se reapresentar aí no dia 2 de dezembro, uma terça-feira, exatamente daqui 2 semanas. E só trazendo uma atualização sobre o caso Anderson, alguns torcedores perguntando se tem alguma possibilidade dele ficar ou não na Ponte Preta. Como eu já trouxe aqui a informação no Esporte em Debate, ele tem negociações avançadas com o Náutico e de olho aqui no processo que ele ingressou contra a Ponte Preta, ele pediu urgência na rescisão do contrato por 2 vezes. Na primeira, a Justiça não aceitou e agora ele citou novamente urgência aí para rescindir o contrato com a Ponte Preta. Então, o Anderson continua jogador da Ponte. Até esse momento, sim. O contrato dele vai até o final do Campeonato Paulista de 2026, mas ele, junto com o advogado, vem trabalhando aí para conseguir essa rescisão contratual com a Ponte Preta. Bom, vamos lá, CH. Ponte se reapresenta dia 2, não sei se com todo mundo, né? Não sei se com todos os contratados e os remanescentes. Mas, em teoria, tem um tempo maior aí de preparação. Você colocou algo que deve ser a realidade, né? Não vai fechar o grupo dia 2, muito difícil. A não ser que tenha a Ponte encaminhado tudo. A gente não sabe nem como é que a Ponte vai conseguir dinheiro. Hoje me fizeram uma pergunta no nossa área, eu sinceramente não soube responder, de repente o Pedrinho sabe responder, você, o Tigrão, mas o que a gente tem de informação é que a Ponte, para sobreviver nesse momento financeiramente, vai fazer antecipação de cotas, ok? Ok, muito bem. Mas se há bloqueio de contas, como é que a Ponte vai movimentar esse dinheiro? Desculpa voltar nesse assunto, mas é a realidade. Por isso que eu gostaria muito de ouvir o presidente. Aliás, ele só vai falar depois do dia 30, né? Porque não tem ainda nada definido se ele será o presidente ou não.
Mas são incertezas, e isso está diretamente ligado à montagem do time. Se conseguir deixar todo mundo lá em ordem, treinando, se apresentando do dia 2, com toda certeza a Ponte vai sair na frente de muita gente. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? A Ponte se apresenta no dia 2 de dezembro, disse o Pedro Piscinato. Não vai apresentar contratações e talvez não apresente remanescentes. Porque, companheiro, hoje é dia 18. Né? 18 hoje. 19, 20, feriadão, sexta, sábado, domingo, acabou o mês. Então, tem os remanescentes. Mas remanescente porque tem contrato. Mas ninguém garantiu aí que vai ficar, ou que também não vai recorrer aí a meios jurídicos. E contratações, como é que vai contratar se tem uma eleição aí e se tem conta bloqueada, como é que assume compromisso? É uma situação muito difícil, não é uma crítica não. Eu estou apenas fazendo uma constatação daquilo que está acontecendo. Realmente é muito complicado. Agora, a sensação que eu tenho à distância, sabe qual que é? Por que só o Anderson, daqueles que a Ponte quer ficar, até agora recorreu à justiça? É uma pergunta. Se o direito é igual para ele, é igual para outros também. Ou será que a Ponte, inteligentemente, conseguiu recursos, Deus sabe onde, para dar uma acertada, para que falar, como você tem contrato, tá aí, vamos em frente, você fica com a gente. E mais uma. Não estou dizendo que a Ponte está privilegiando o jogador, não. Só que se não tem para todo mundo e acabou o campeonato, né, tem cara que não pôs o pé na bola. Espera um pouquinho. É injusto? É. Mas não é ilegal. Até porque a Ponte não tem os recursos para pagar todo mundo. Então por que alguns jogadores importantíssimos estão num compasso de espera? Já teve um cala-boca? Não sei. Não sei. Não tenho informações e não posso afirmar isso. Agora tem uma outra verdade encerrando. Com relação ao Anderson, se ainda não foi dada a rescisão por parte da Justiça, a rescisão indireta, tenho eu a impressão, é uma legislação muito específica, o futebol é diferente de qualquer outra atividade que envolve direito de arena e coisas do gênero, mas se o judiciário, se a Justiça do Trabalho ainda não deu a rescisão indireta e a Ponte pagar tudo, botar na conta do jogador e apresentar os comprovantes, fundo de garantia, salários atrasados e tal, o jogador, tenho a impressão que só sai com ressarcimento financeiro para a Ponte. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h27 e agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, forçar um cartão amarelo mesmo com o aval do clube pode ser considerado uma forma de manipulação de evento esportivo? Porque é isso que tem acontecido, né? Quando vai enfrentar um adversário um pouco mais difícil ou um clássico, aí o clube diz para o jogador forçar o cartão. Já vimos isso inúmeras vezes, para cumprir num jogo um pouco mais fácil e estar com a ficha limpa no clássico ou num jogo mais difícil ou na final. Começo com você, Tigrão, o que você acha? A legislação autoriza. Você quer ver a maior aberração de todas? Toda vez que tem uma data FIFA e tem um jogador pendurado no clube, no último jogo dele antes do data FIFA, em 100% das vezes, ele leva o terceiro porque ele vai cumprir na data FIFA. A legislação autoriza. Pode não ser ilegal, mas é imoral. E você, CH, qual é a sua reflexão? Fazendo uma relação com o caso do Bruno Henrique, foi a saída jurídica que o Flamengo encontrou para tentar absolver e absolveu o jogador. Eu não concordo com isso. Pode estar dentro da lei, mas é uma coisa, para mim, futebolisticamente falando, imoral. Vamos lá, CH, eu sigo com você. Como você avalia a atuação da seleção brasileira no amistoso contra a Tunísia? O Brasil empatou em 1-1, estava perdendo de 1-0. O Estevam deu uma aula de como cobrar pênalti e depois, no segundo tempo, o Paquetá deu uma aula de como não cobrar pênalti. Mandou na lua. Ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Regular. E para você, Tigrão, a sua avaliação, os conceitos. Ruim. E o Ancelotti precisa entrar em cena, né? Se o moleque bateu também, vai mexer no que tá ganhando, pô. Tiver 10 pênaltis, tem que ser ele batendo os 10. Que o Paquetá tem que encher o saco, pô. Bom, pelo menos viu que o Paquetá não tem nenhuma condição, né? A Conmebol estuda a possibilidade de criar um torneio com taça e premiação em dinheiro para classificar as seleções do continente para a Copa do Mundo de 2030. O torneio masculino seria com o mesmo formato das eliminatórias atuais. Pontos corridos, todos contra todos, em 2 turnos. Os diferenciais seriam a disputa de um título
e as premiações em dinheiro. E aí, Tigrão, você concorda com essas mudanças e com a iniciativa da Conmebol de dar premiações em dinheiro ao campeão? Concordo. As eliminatórias, elas fazem parte da Copa do Mundo até a página 2 do livro. Então transforma num campeonato à parte. Ele vai dar prêmio em dinheiro, troféu e título. E como bônus ele dá vaga para a Copa do Mundo. Tá louco. Eu concordo, sim. E você, CH, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Isso aí, a Conmebol tá tentando jogar uma sujeira da FIFA embaixo do tapete, porque em 30 serão 3 ou 4 jogos da primeira fase da Copa, um jogo no Uruguai, Paraguai e Argentina, se eu não estiver enganado, e essas 3 seleções já estão classificadas previamente para a Copa. Vão disputar as eliminatórias pro forma. O que faz a Conmebol? Tenta colocar prêmio em dinheiro, uma série de coisas, para incentivar essas seleções que não precisam disputar as eliminatórias. Para mim, isso é um monstrengo, é uma vergonha, isso esportivamente falando. Valeu, CH, um abraço e até amanhã. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno Beretta, abraço para você, até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Pedro Piscinato, valeu, Pedrão, até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. E nós estamos encerrando o programa de hoje e na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.